Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eduardo tenta colocar Tadeu contra Ariadna. Ariadna encontra os artigos de Joaquim. Olga descobre que está muito doente. Hilda fica sabendo que Jimmy está namorando a moça grávida da escola. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Vencer o Desamor, no resumo semanal de 9 a 13 de janeiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 9 de janeiro. Álvaro pergunta à mãe o que está acontecendo ali. Bárbara não responde a pergunta de Álvaro e diz que o proíbe de voltar a colocar os pés na casa dela. Álvaro diz à mãe que está bem, se é isso que ela quer. Para Eduardo, Álvaro diz que eles precisam conversar sem se golpearem como animais. Na escola, a mãe do Emanuel grita, fora a Gema Corona. Gema fica com medo de que aconteça algo com ela ou com seu bebê. O diretor chega, diz aos pais que há leis que protegem a jovem e que ela tem o mesmo direito de estudar, como os filhos deles têm. O diretor pede para a Gema entrar na escola e diz que não vai acontecer nada com ela. Gema entra amparada por Jimmy e pelas amigas. Daphne diz a Gael que nunca pensou que Ariadna fosse se envolver com o próprio cunhado, e isso ela não consegue entender, porque vê a vida de outra maneira. Gael olha com certa decepção para Daphne ao escutar o que ela diz. Álvaro conta para Ariadna o que aconteceu entre Eduardo e ele. Eduardo diz à mãe que se ela expulsar Ariadna de casa, ela vai correr para os braços de Álvaro. Bárbara pergunta onde Eduardo deixou a sua dignidade, por querer que Ariadna continue na casa dela. Eduardo diz à mãe que não é pela Ariadna, é por seu filho, e que Tadeu já não é o mesmo menino que ele deixou. Eduardo diz à mãe que se arrepende muito de ter ido embora, e que quando está longe é que se valoriza o que deixou. Bárbara diz que a sua alma parte ao ver ele passando por tudo isso. Essa Bárbara é uma babaca mesmo, merece ouvir todas aquelas verdades do Álvaro. Puxa saco, só apoia e fica do lado de quem não presta. O diretor diz a Gema que os pais dos alunos podem protestar o quanto quiserem, mas ela pode ter certeza de que a escola não vai tomar nenhuma medida contra ela. O diretor diz a Gema que precisa falar com a mãe ou a tia dela sobre o que aconteceu. Bárbara conta para Eduardo que Lino e ela estão começando uma relação amorosa. Eduardo pergunta como a mãe pode se apaixonar naquela idade e fala para ela não ser ridícula. Eduardo diz que a mãe é uma senhora, manda ela se comportar como tal e deixar os namoricos para essa sua sobrinha. Lino chega e diz para Eduardo não falar assim com a sua mãe, porque isso não é certo. Lino diz a Eduardo que quer algo sério e formal com Bárbara, porque a ama. Irritado, Eduardo diz para a mãe pensar no que está fazendo, para não envergonhar os filhos, que supostamente são o mais importante que ela tem. Bárbara pergunta a Lino se eles estão fazendo bem na idade deles. Lino diz para ela ficar tranquila, que os filhos dela vão ter que entender. Álvaro e Ariadna namoram. Ariadna diz a Álvaro que o ama como nunca amou ninguém em sua vida. Álvaro diz que sente o mesmo e que a única coisa que quer é ver ela feliz. Eduardo diz a Esteves que precisa conseguir com que Ariadna deixe o Álvaro e vá para os Estados Unidos com ele, porque lá a Linda não vai procurá-lo. Esteves diz que não vai esperar que a Linda se recupere e se dê conta de que eles a roubaram. Lino diz a Ariadna que não a julga pelo que aconteceu. Ao contrário, ele a entende e a apoia nesse momento tão difícil. A Ariadna agradece Lino por seu interesse, mas diz que logo irá embora de lá, porque ela não pode continuar em um lugar onde há tanta tensão, pois isso pode afetar o Tadeu. Daphne diz a Ariadna que a cara dela devia cair de vergonha por ter se metido com o irmão do seu marido. A Ariadna diz a Daphne que não tem do que se envergonhar, pois não abandonou a sua família e nem deixou o filho quando ele mais necessitava, como fez o Eduardo. Olga diz a Álvaro que a decisão dela de romper a sociedade deles já está tomada e ela não vai voltar atrás. Olga diz para Álvaro não se esquecer de que ela pagou a hipoteca da casa da mãe dele e ela quer esse dinheiro de volta e antes que vá viver na Espanha, porque é lá que ela vai ter a filha dela. A Ariadna recebe um convite para participar de uma conferência que aborda a relação entre a violência de gênero e o empoderamento da mulher. Álvaro diz para Olga fazer o que quiser,
mas deixa claro que vai lutar pela filha dele. Álvaro diz que vai demonstrar que a filha dele tem que ficar com ele e não com ela, que é uma mulher vingativa, ressentida. O recrutador da agência de Miami diz a Gael que ele passou para a próxima etapa e precisam que ele apresente uma campanha inédita para eles. Gael fica eufórico com a notícia. Bárbara tenta convencer Imelda a aceitar Efigênia como sócia delas. Animado, Gael conta para João como foi a sua entrevista com a Trend Media. Nesse instante, João recebe uma mensagem da agência, dizendo que nesse momento não estão procurando alguém do perfil dele. Toma, seu invejoso nojento, mentiroso. Irritadinho, João pergunta por que Gael sempre tem que ficar com tudo. Gael estranha a atitude de João. Ariadna chega em casa com Tadeu e encontra Eduardo. Eduardo diz que foi morar com eles, que aquela casa também é dele, e pergunta se ela vai negar o direito dele de estar perto do seu filho. Terça-feira, 10 de janeiro. Ao ver a cara de Gael, João disfarça e diz que estava brincando com ele. Gael acredita em João. Eduardo diz a Tadeu que está muito feliz de ter voltado e estar com ele. Depois, quando está sozinho com a mãe, Eduardo diz a Bárbara que vai morar na casa dela e que não vai permitir que a mulher dele vá correndo para os braços do Álvaro, muito menos com o filho dele. Álvaro diz ao seu advogado que não vai permitir que a Olga o afaste da filha dele. Não sabe o que vai fazer, mas a Olga não vai embora do país. Na escola, alguns alunos evitam sentar perto de Gemma. Jimmy se irrita com a atitude deles, defende Gemma e diz que ela é muito melhor que qualquer um deles. Jimmy diz que para ele, o filho da Gemma é como se fosse dele e pouco lhe importa o que eles pensem ou digam sobre isso. Jimmy leva Gemma para casa e os dois se beijam. Lino surpreende os dois, mas diz que eles não precisam se preocupar, que ele não viu nada. Gemma agradece Lino por não ter contado para a tia dela que Jimmy e ela estão namorando. Tadeu continua ajudando a mãe a colocar em ordem os números que encontraram nas agendas de Joaquim e pergunta se ela já se lembrou onde colocou a outra agenda. Ariadna diz ao filho que não, mas jura que a colocou na gaveta da cômoda dela. Ariadna pergunta a Tadeu o que tanto ele e o pai dele conversavam. Tadeu diz que o pai lhe disse que a sua festa de aniversário vai ser muito boa. Álvaro conta para Ariadna que Olga quer que eles paguem a dívida e se eles não pagarem, legalmente a casa da mãe dele vai passar para o poder dela. Lorena comenta com Olga que ficou sabendo sobre a conferência que Ariadna vai participar. Muito feliz, Gael conta para Daphne que passou na primeira etapa da entrevista da Trend Media e eles lhe pediram para fazer uma campanha como prova final. Daphne parabeniza Gael. Covarde e nojento, Eduardo tenta colocar Tadeu contra Ariadna. Eduardo diz a Tadeu que a mãe dele agora é má, que quer separá-lo dele. Tadeu diz ao pai que a mãe dele não quer isso, o que ela não quer ele e que está melhor quando ele não estar com ela. Eduardo pergunta se Tadeu está contente da mãe dele e ele já não estarem mais juntos. Tadeu diz ao pai que quer ver a mãe dele feliz, como ela está agora, e não triste como quando ele foi para longe. Eduardo diz: "Ah, filho, você diz isso porque não sabe o que faz tão feliz a sua mãe." Tadeu diz ao pai: "Sim, eu sei. A minha mamãe faz feliz o meu tio Álvaro. Ela o ama e ele ama ela. São felizes juntos." Eduardo fica surpreso com a resposta de Tadeu. "Que gracinha você é, Tadeu. Menino inteligente, isso mesmo. Fica do lado da sua mamãe." Gael diz a Ariadna que ela pode contar com ele para o que precisar e que também pode emprestar o apartamento dele para Álvaro e ela. Ariadna se diverte com o comentário do cunhado. Bárbara conta para Gael que Lino e ela estão começando uma relação. Gael diz que se a mãe é feliz com Lino, ele fica muito alegre, porque quer vê-la contente. Ariadna pede para Gemma olhar nas roupas de Joaquim, para ver se encontra algo que lhe dê uma pista de onde ele guardou seus artigos. Gemma diz a Ariadna que vai ajudá-la, mas pede para ela não contar para ninguém, porque a tia dela não quer que ela fale com ela. Eduardo briga com a Ariadna por ter contado para Tadeu sobre o caso dela com Álvaro e diz que se o menino anda carregando traumas, ela tem a culpa. Ariadna recorda Eduardo que o trauma número 1 do Tadeu é que ele o abandonou. Ariadna diz que o filho dela é um menino totalmente capaz de raciocinar e, melhor que ninguém,
sabe o que é bom para as pessoas, enquanto há adultos que nunca conseguem entender isso. Bárbara comenta com Lino sobre a sociedade que fará com suas amigas. Lino diz que vai ajudá-la. Álvaro diz a Ariadna que já encontrou um apartamento para ela e Tadeu e eles poderão se mudar na próxima semana. Vão se passar 4 dias. Gema encontra nas roupas de Joaquim recibos do estacionamento Burdeus e os esconde. Bárbara surpreende Gema e exige que ela lhe dê o que escondeu. Ariadna participa da conferência. Lorena se levanta e diz que não acredita como Ariadna escreve sobre direitos humanos se é capaz de destruir um casamento ao se envolver com um homem que tem uma mulher grávida. Lorena diz: para mim você é uma hipócrita, Ariadna Lopes, e não me representa. Quarta-feira, 11 de janeiro. Lorena diz que Ariadna é uma farsa e ali ninguém quer escutá-la. Ariadna deixa claro que não vai discutir a vida privada dela com ninguém, mas diz que não pode permitir que em um evento como aquele, uma mulher ataque a outra pelo simples fato de querer tomar o controle da sua vida e fazerem o que der vontade. Ariadna diz que precisamente daquilo se trata aquela conferência. Elas estão ali para falarem de como alguns homens violentam as mulheres por quererem controlar as vidas delas e pergunta se justamente elas vão fazer o mesmo com ela, vão violentá-la. Ariadna diz que se elas estão ali é para serem mulheres empoderadas, doa a quem doer. Gema entrega vários papéis para Bárbara, mas os recibos do estacionamento que encontrou, não. Para impedir que Gema ajude Ariadna, Bárbara manda Gema lhe entregar as chaves do porão e diz que não quer vê-la mais lá. Lino escuta a conversa delas atrás da porta. Lorena diz que Ariadna é muito descarada, que pode ser muito empoderada, mas isso não lhe dá o direito de destruir a vida de outra mulher. Ariadna diz que a consciência dela está tranquila, porque nunca fez nada indevido e não vai permitir que aquilo se converta em um julgamento sobre a pessoa dela. Se referindo a Lorena, Ariadna diz que aquela senhora sabe perfeitamente que tudo o que disse é uma mentira. Ariadna recorda às mulheres que cada uma delas é responsável de ajudar a prevenir e combater a violência de gênero. E mais importante ainda, serem solidárias com todas as mulheres que a rodeiam, porque só assim as coisas poderão seguir mudando. Álvaro diz a Tadeu que vai amar a filha dele e ele igual, e que no coração dele sempre haverá espaço para sua filha e ele. Depois do que Lorena fez na conferência, Ariadna vê comentários negativos nos artigos dela, onde uma pessoa diz que tirar o homem de outra mulher também é violência de gênero. Lino diz a Bárbara que sonha em dormir e acordar junto a ela, o que lhes resta de vida. Ariadna chega na casa de Olga, a encontra com Lorena e diz que sabia que ela estava por trás do escândalo que aquela mulher armou para ela. Olga diz que Ariadna pelo menos soube de onde vem o golpe e para ter claro que não pode se meter com ela e andar pela vida fazendo as suas porcarias e sair impune. Ariadna diz que Olga não ama o Álvaro, é uma egoísta, só está pensando nela e deixa claro que não vai permitir que ela volte a se meter com ela. Gael está trabalhando duro na agência quando Daphne chega com os filhos para visitá-lo. Gael a recebe bem, mas fica incomodado com a presença deles. Lino diz a Bárbara que quer ter algo mais íntimo dela, para colocar debaixo do travesseiro dele e assim sentir que dorme ao lado dela. Bárbara diz que Lino sempre a faz se sentir especial. Tira o seu colar, dá para ele e diz que espera que com isso ele se dê conta do quanto importa para ela. Ariadna conta para Álvaro o que Lorena fez amando de Olga na conferência. Álvaro diz a Ariadna que eles vão superar tudo juntos, incluindo Olga e as bobagens que ela faz, porque nada vai separá-los. Lino admira as joias que roubou de suas vítimas. Eduardo encontra uma carta anônima para Ariadna a ameaçando. Tadeu ajuda a mãe a colocar em uma caixa as agendas de Joaquim e as anotações que ele estava fazendo. Furioso, Eduardo mostra a carta para Ariadna, diz que ela está arriscando o filho dele e se quiser pode ir embora, mas o filho dele ela não vai levar. Gael diz a Álvaro que ele e Ariadna merecem ser felizes. Álvaro fica contente por ter o apoio de Gael. Bárbara e Daphne querem que Ariadna vá embora e deixe Tadeu seguro na casa. Ariadna diz que ninguém vai separá-la do seu filho e se o Tadeu não for, ela também não vai.
Gael diz a Álvaro que ama Daphne, mas nunca pensou que além de ser namorado dela, iria se converter no pai dos filhos dela. Gael diz a Álvaro que Daphne vive fixada com a ideia de que os filhos são o mais importante que há na vida, e para ele, nesse momento, não são uma prioridade. Ao ver o conflito do irmão, Álvaro o aconselha a pedir um tempo para Daphne, mas antes que tenha novidades sobre a agência de Miami, e assim vai poder avaliar se sente falta dela, se quer seguir com ela ou se quer seguir a própria vida sem ela. Ariadna conta para Álvaro como Eduardo ficou depois que viu a carta que ela recebeu a ameaçando e diz que preferiu adiar a mudança até que tudo se acalme. Bárbara diz a Lino que a cínica da Ariadna decidiu ficar na casa dela. Gema entrega para Ariadna os recibos do estacionamento Bordeus que encontrou nas roupas de Joaquim. Lino observa as duas. Eduardo coloca fogo nas agendas de Joaquim, mesmo com os protestos de Ariadna. Eduardo diz que Ariadna é uma egoísta, que só pensa em ser famosa, em sua carreira e se esqueceu do filho, da sua família e dele. Ariadna e Cassandra vão até o estacionamento Bordeus, falam com o homem, mas não conseguem nenhuma informação sobre Joaquim. Lino conversa com Gema sobre a investigação de Ariadna e Gema acaba contando para ele sobre o estacionamento. Ariadna diz a Tadeu que perdeu as agendas e as anotações que ele estava fazendo. Tadeu diz para a mãe não ficar triste, porque ele se lembra de todos os números que tinha nas agendas e começa a anotá-los para ela. Bárbara descobre que o colar que Lino lhe deu não tem nenhum valor. Ariadna liga em um dos números que tinha na agenda de Joaquim e descobre que ele alugava um quarto para guardar seus documentos. Disposto a tirar o filho de Ariadna, Eduardo conversa com seu advogado e pergunta se o trabalho dela pode ser um argumento para ele ficar com o filho, pelo perigo que ele corre. Ariadna e Cassandra chegam ao local onde Joaquim guardava seus artigos. Lino tenta descobrir se Ariadna e Cassandra encontraram o porão, mas não consegue nada. Quinta-feira, 12 de janeiro. Ariadna diz a Cassandra que Joaquim organizou todos os artigos por datas. Elas pegam um pouco dos documentos para levarem para o jornal, para evitar que Eduardo os queime. Lino sai à procura de Ariadna e Cassandra pelas ruas perto do estacionamento Bordeus. No jornal, Ariadna se preocupa ao ver que os comentários negativos sobre ela continuam. Gael diz a João que quer terminar logo a sua campanha, enviar para a agência de Miami e se colocar logo em dias com todos os pendentes que tem no trabalho. Ariadna conta para Álvaro que já encontrou o lugar e todos os artigos do pai dele. Ariadna diz a Álvaro que encontrou graças ao Tadeu, que ordenou todos os números da agenda para ela. Ariadna diz que essa é uma prova muito clara de que o filho dela pode ser um homem de sucesso e que as portas do futuro se abrirão para ele, graças a essa capacidade que o faz diferente, e ela está muito orgulhosa dele. Álvaro pede para Ariadna se cuidar agora que vai ver os artigos e não se arriscar. Preocupado, Álvaro diz a Ariadna que vai acompanhá-la quando ela for buscar o resto dos documentos. Manuel ofende Gema e diz que a mãe dele pediu para lhe entregar a cópia do documento que ela e vários pais assinaram e mandaram para a Secretaria de Educação, pedindo para expulsarem da escola. Furioso, Jimmy defende Gema e manda Manuel não se meter com ela. Irritada, Bárbara pega Lino de surpresa ao dizer que o colar que ele lhe deu não era uma peça antiga e que com certeza toda essa história que ele lhe contou é mentira. Eduardo diz para Ariadna ir se acostumando, porque a partir de hoje ele vai fazer valer o seu direito de estar com seu filho, ela gostando ou não. Lino diz a Bárbara que não mentiu para ela e que quando disse que o colar era algo valioso, ele estava se referindo ao valor sentimental que tem para ele. Lino pede perdão a Bárbara e diz que errou ao inventar uma bela história para ela, mas diz que fez isso porque é um romântico incorrigível. Bárbara diz para eles esquecerem isso, mas pede para eles nunca dizerem mentiras um ao outro. Cassandra avisa Ariadna que encontrou uma caderneta verde nas coisas de Joaquim, papéis de uma tal de Guadalupe. Ariadna diz que acha que é a pessoa que Bárbara está procurando. Ariadna diz a Gema que graças aos recibos que ela lhe entregou e à ajuda do Tadeu, ela encontrou o que procurava em um edifício velho.
Ariadna diz a Gema que são muitos papéis e elas vão ter que ir pegando pouco a pouco. Lino puxa a conversa com Gema sobre o trabalho de Ariadna. Gema conta para ele que Ariadna encontrou o que procurava em um edifício velho e disse que vai pegá-los pouco a pouco. Ariadna diz a Cassandra que descobriu que a investigação que Joaquim estava fazendo partiu de uma mulher que se chama Açucena. Lino segue Ariadna e Cassandra. Gael passa sendo seu e-mail para Daphne e pede para ela revisar a tradução da campanha que ele está fazendo para a Trend Media. Vidal é o escolhido para ocupar o lugar de Romena na agência. Vidal diz que quem não vestir a camiseta da agência e não estiver disposto a entregar o seu tempo e esforço pode sair. Acompanhado do seu advogado, Álvaro diz a Olga que quer a parte que lhe corresponde do escritório dela. Olga pergunta até onde Álvaro é capaz de chegar para se vingar. Olga diz para Álvaro pensar bem no que vai fazer, porque pode se arrepender. Álvaro diz a Olga que não está fazendo aquilo por ele, mas sim porque tem que proteger o patrimônio da mãe dele, e por ela ele vai fazer o que for preciso. Paulo diz a Olga que sempre gostou dela, e com ele nada vai faltar para ela e a filha dela. Olga começa a se sentir muito mal e pede para Paulo ajudá-la. Olga e Paulo encontram Álvaro no estacionamento e Álvaro a leva para o hospital. A mãe de Manuel conta para Hilda que Jimmy está namorando a moça grávida da escola. Furiosa, Hilda manda Jimmy terminar com Gema. Jimmy diz à mãe que não vai terminar com a Gema, porque o filho que ela está esperando é dele. Álvaro avisa a Ariadna que está no hospital com Olga e não vai poder acompanhá-la para pegar o resto dos artigos. Enquanto isso, Lino continua de olho em Ariadna e Cassandra. Vidal parabeniza Gael pela campanha que ele fez e que será apresentada para um dos clientes deles. Gael fica surpreso ao saber que Vidal está falando da campanha que ele fez para a Trend Media. Os médicos dizem a Olga que ela sofre de insuficiência renal aguda e que, segundo o histórico médico dela, antes de saber que estava grávida, ela usou diuréticos como apoio estético. Álvaro pergunta o quão grave é isso. O médico diz que o estado de Olga é tão grave que ela precisará fazer um transplante de rim. A médica diz a Olga que precisarão provocar um aborto induzido nela, porque os rins dela podem colapsar no parto e possivelmente a bebê sobreviva, mas ela não. Olga se desespera ao saber do seu estado. Sexta-feira, 13 de janeiro. Aflita, Olga pergunta aos médicos se não podem esperar que chegue o momento do parto e antes ela ficar sendo medicada. O médico diz que seria um risco muito grande, porque os 2 rins dela estão afetados. Álvaro diz a Olga que vai estar ao lado dela e qualquer coisa que ela passe, os 2 vão viver juntos. Vidal diz a Gael que amanhã eles vão expor ao cliente a campanha que ele fez. Ao ficar sozinho com Ivete, Gael diz a ela que não pode apresentar essa campanha, que amanhã tem que enviá-la para a Trend Media. Gael diz que na agência só Ivete, Romena e João sabiam que ele estava trabalhando na campanha para a Trend Media e pergunta quem pode ter mandado ela para Vidal. Hilda não acredita em Jimmy e diz a ele que a mãe do Emanuel lhe disse que a moça da escola já tem 3 meses de gravidez. Hilda pergunta se Jimmy não se dá conta de que essa moça vai acabar com os planos dele de estudar e de deixar de ser pobre. Irritado, Jimmy diz à mãe que os planos são dela, não dele. Olga diz a Álvaro que queria ter a bebê deles. Álvaro diz que entende Olga melhor do que ninguém, porque também sonhava com a filha dele, tanto quanto ela. Mas eles não podem seguir adiante com algo que pode terminar com a vida dela. Olga pergunta como Álvaro pode se importar com a vida dela depois de tudo que ela fez com ele. Olga diz que Álvaro é um grande homem e o agradece por se comportar assim com ela. Olga se culpa por não ter se cuidado e diz a Álvaro que isso é um castigo. Olga diz que deixou Álvaro quando ele mais precisava dela, esteve com o melhor amigo dele e escondeu a gravidez dela, quando ficou sabendo. Preocupada com Álvaro, Ariadna decide ir até o hospital vê-lo. Gael pergunta se foi João quem mandou a campanha dele para Vidal. João diz a Gael que não mandou nada e fala que talvez foi alguém que não quer que ele vá para Miami. Gael então se lembra que Daphne também sabia. Desolado, Álvaro conta para Ariadna sobre a situação de Olga. Ariadna o consola.
e depois diz a ele que vai embora antes que a Olga veja, porque não quer incomodá-la. Ariadna sai do hospital e Lino a segue. Nervoso, Gael pergunta a Daphne se ela mandou a campanha da Trend Media para o chefe dele. Daphne diz que não enviou nada, que só revisou as traduções que ele pediu e pergunta se ele acha ela tão louca de fazer isso para evitar que ele vá para Miami. Álvaro deixa Olga em casa, na companhia de Lorena, mas diz que vai estar pendente para o que ela precisar. Daphne diz a Gael que jamais faria algo assim para atraí-lo e o aconselha a enviar outra campanha para os restaurantes, por mais que o chefe dele se irrite. Ariadna avisa Cassandra que elas não poderão buscar os artigos naquele dia. Jimmy conta para Gemma que disse para a mãe que o filho dela é dele. Jimmy diz que Gemma é tudo para ele e faria qualquer coisa por ela. Olga diz a Lorena que se isso for um castigo da vida, ela deveria carregá-lo só. Olga diz que foi muito cruel com Álvaro e se portou péssima com ele. E agora ele vai perder a oportunidade de ser pai. Tudo por culpa dela. Hilda diz a Jimmy que não vai dizer mais nada sobre ele querer se responsabilizar pelo filho da Gemma, mas que de agora em diante ele se vire para pagar os gastos da escola e que procure onde meter a moça, porque na casa dela ele não vai acomodá-la. Linda diz à sua secretária que o Esteves é um imbecil, que com certeza tinha tantos ciúmes do Eduardo que armou tudo aquilo para separá-los. Olga diz a Paulo que ele foi incrível com ela, a tratou com muito amor e por isso ela quer pedir perdão se fez mal a ele, porque não era sua intenção. Eduardo diz a Olga que o que Ariadna e Álvaro fizeram com eles foi uma traição. Olga diz a Eduardo que algo muito forte a fez compreender que ela não pode obrigar ninguém a estar com ela e que o pior que pode fazer é compartilhar a vida com alguém que não lhe interessa. Lino está na frente do trabalho de Ariadna, vê quando Olga vai procurá-la e se pergunta o que ela faz ali. Olga diz a Ariadna que não vai continuar lutando essa guerra e que deve admitir que a respeita e admira muito pela forma como ela enfrentou o abandono do Eduardo e recuperou a sua profissão com tanta força. Olga pede perdão a Ariadna. Ariadna diz a Olga que aceita as desculpas dela e que deseja de todo o coração que ela supere tudo o que está passando. Jimmy conta para Gemma que terá que sair da casa da mãe dele até o final do mês. Gemma pergunta para onde ele vai. Jimmy diz que os dois vão procurar um lugar para eles e serão uma família. Olga deseja que Ariadna e Álvaro consigam ser felizes. Diz que está falando aquilo de verdade. Dá adeus a ela e vai embora. João jura a Daphne que disse para Gael que ela seria incapaz de usar a campanha dele para afetá-lo dessa maneira. Olga liga para Álvaro, diz que pensou muito bem e quer continuar com o projeto habitacional. Olga diz a Álvaro que quer dizer para a mãe dele não ser tão dura e que ele e Ariadna merecem ser felizes. Olga diz a Álvaro que também foi falar com Ariadna e que não quer passar pelo que vem, cheia de rancor. Álvaro diz que fica muito feliz em escutar ela e agradece pelo que fez e o que vai fazer. Olga e Álvaro combinam de se encontrarem para juntos irem falar com Bárbara. Paulo chega com cara de poucos amigos. Diz a Olga que eles têm uma conversa pendente e vão conversar. Álvaro deixa uma mensagem para Olga avisando que o pneu do carro dele furou e ele chegará na casa da mãe dele com meia hora de atraso. Gael tenta mostrar outra campanha para o cliente, mas Vidal não permite e mostra a campanha que ele fez para a Trend Media. Sem saída, Gael diz que aquela campanha não pode ser usada, porque é para outra agência. Na casa da mãe, Álvaro diz a Daphne que está muito preocupado com Olga, porque ela não chega. O carro de Olga aparece em um matagal. Álvaro liga no celular dela, mas ela não atende.